Prezadas irmãs e irmãos, boa noite. Rogamos a Jesus que nos abençoe e esteja sempre conosco. Uma grande parte da população terrena ignora ou não se interessa pelas razões e finalidades da existência humana. Poucos têm um propósito para suas vidas e lutam por obtê-lo. Hoje vamos falar sobre o Espiritismo e sua proposta de vida. Para isso, necessitamos esclarecer alguns pontos sobre filosofia, ainda que de maneira muito singela. Poucas pessoas sabem o que seja filosofia. Os próprios filósofos encontram grande dificuldade em defini-la. Muitos afirmam que não se pode defini-la, mas que podemos saber o que ela é filosofando. Mas, de uma maneira muito simples, diríamos que uma filosofia é um sistema de conhecimento baseado em um ou mais princípios fundamentais. Esclarecendo essa afirmativa, sistema é um conjunto de ideias e conceitos organizados e coordenados entre si, formando uma estrutura lógica, racional e organizada. Princípios fundamentais são obtidos pela intuição e constituem a base sobre a qual se sustenta o sistema. Por exemplo, o materialismo é uma filosofia que tem como base um único princípio do qual tudo se originaria, a matéria. Outro exemplo, o idealismo se baseia na ideia como princípio do qual tudo se originaria. O Espiritismo, por sua vez, se baseia em 4 princípios fundamentais: Deus, Espírito, matéria e energia. Sobre esses princípios, estabelece a filosofia espírita e todo o seu conhecimento. Pois bem, esclarecido isso, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que todo ser humano tem a sua filosofia de vida, com a qual estabelece seus objetivos e molda o seu comportamento ante as várias situações que a existência lhe proporciona. Todavia, a filosofia de vida das pessoas não se constitui em um sistema lógico e organizado. É apenas um conjunto de princípios, valores e conceitos apreendidos durante suas vidas. Na verdade, todas as nossas atitudes se baseiam em alguns princípios pessoais que comandam o nosso agir. São os conceitos que temos acerca de Deus, do mundo, da vida, da ética, da honestidade, do amor e etc. São os nossos princípios e valores adquiridos pela educação recebida em família, pela instrução recebida na escola, pelo conhecimento e fé adquiridos na religião, pelos costumes desenvolvidos na vida em sociedade e pelas tendências trazidas de outras reencarnações. É por isso que geralmente ouvimos expressões como: Fulano tem a honestidade como princípio de vida, Ciclano não dá valor à família, e assim por diante. É a filosofia de vida de cada um. Sejam criaturas boas ou más, todos têm sua filosofia de vida. Nos dias atuais, as pessoas estão distanciadas da religião, dos princípios e valores éticos e morais, e se ocupam apenas na busca de vantagens e privilégios materiais. Não se ouve mais falar em catequese para crianças, e quando esse recurso existe, são poucos os que se interessam, que sacrificam seus interesses e conveniências para instruir seus filhos dentro da religião. É por isso que as filosofias de vida hoje são muito materialistas, egoístas, sem religião, sem Deus, sem amor. É aí que surge o Espiritismo como uma proposta de vida. O Espiritismo é uma filosofia, como já dissemos,
que se baseia em 4 princípios fundamentais: Deus, Espírito, matéria e energia. Com base nisso, estabelece um sistema de conhecimento lógico, racional, que convence, consola e dá novas razões para o nosso existir. A doutrina espírita mostra, com clareza, primeiro, que somos espíritos eternos, criados por Deus e destinados à evolução infinita. Segundo, que essa evolução é efetuada em experiências contínuas e subsequentes no plano espiritual e no plano físico. No plano espiritual, recebemos instrução e planejamos nossas vidas. No plano físico, exercitamos as instruções recebidas, executamos o planejamento efetuado e consolidamos nossas conquistas. Terceiro, a existência na esfera física não é uma viagem de férias, onde se busca o afastamento das preocupações, a satisfação de prazeres materiais, o cultivo do ócio e da preguiça, a busca do comodismo e do menor esforço, a obtenção de honrarias e facilidades materiais, a posição de destaque social, a conquista do poder e etc. Quarto, a reencarnação, na verdade, é a matrícula em um curso de aulas práticas, onde temos que vivenciar as instruções recebidas e o planejamento elaborado no plano espiritual. Para isso, recebemos o necessário e suficiente para vivermos essa experiência. No plano físico, somos colocados entre nossos afins, espíritos semelhantes a nós em nível evolutivo e em tendências. É a condição necessária e ideal para o cumprimento do planejamento reencarnatório. Sexto, qualquer que seja a nossa posição no mundo físico, somos sempre orientados, guiados por nosso guia espiritual e pelos trabalhadores de Jesus. Ninguém está órfão dessa ajuda. Para obtê-la é necessário apenas a sintonia com esses amigos espirituais. Mas, geralmente, nossos desejos e interesses estabelecem outro tipo de sintonia e nos afasta deles. Muito bem, o Espiritismo, verdadeiramente, se constitui em uma sublime proposta de vida, que podemos resumir da seguinte forma: primeiro, despertar para a realidade do Espírito. Segundo, conhecer as leis que nos governam. Terceiro, viver segundo essas leis. E quarto, cooperar para a divulgação e implantação dessa proposta. É o que a coligação procura fazer ao lutar para cumprir o seu lema estudar e servir. Portanto, é necessário que cada um de nós examine a si mesmo, veja qual a filosofia que usa em sua vida e faça as correções necessárias. Correções que o Espiritismo pode indicar com lógica e segurança. Meditem sobre isso. Que Jesus continue a ser o fiel companheiro de todos nós. Que o seu Evangelho seja sempre a bússola insubstituível a orientar os nossos caminhos. Muita paz a todos e até a próxima.